Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco, hoje e sempre, e todos dizem amém. É com alegria que eu estou, nesta noite, compartilhando o púlpito com vocês, após passar pela segunda vez pela Covid-19. Na semana retrasada nós sentimos algumas coisas e imaginávamos ser uma virose, a qual acometeu alguns colegas no concílio, e ademais dessa virose também foi diagnosticado novamente a presença da Covid pela segunda vez. Comentava com o pastor que a primeira vez foi algo bem grave. Eu estive 9 dias hospitalizado e quando a médica veio assinar minha alta, ela disse que era um verdadeiro milagre, que eles não tinham perspectiva. E pela graça de Deus, pela segunda vez, nós somos vitoriosos no nome de Jesus. Meus queridos, muitas vezes nós, em determinadas situações, nós ficamos em dúvida em saber quem realmente somos. E aí eu faço um desafio de você saber quem realmente eu sou. Quem sou eu? Em muitos lugares, quando você vê alguém e não sabe o nome dela, você se questiona e pergunta: mas quem é essa pessoa? Em um momento apropriado, eu vou contar para vocês que o meu nome, ele não é Lucas. Há um outro nome antes de Lucas. Vocês sabiam disso? Tem um nome antes de Lucas. Mas esse nome eu descobri que eu me chamava por ele alguns anos depois. Eu já estava bem grande quando eu descobri que eu possuía esse nome. Quem é você? Quem sou eu? É claro que eu não vou falar esse nome agora, não é o momento para a ocasião te contar essa história, que é um pouco cômica. Mas quem é você? E esse é o tema da nossa mensagem desta noite. Quem é Jesus? Quem é esse, a qual muitos chamam de Cristo, ou o Messias, o ungido de Deus? Quem é esse homem, a qual moveu e fez questão de dividir a história desse mundo em 2 momentos, antes de Cristo e depois de Cristo? Ou alguns, para evitar o seu nome, dizem antes da era cristã e pós-era cristã. Quem é esse homem? Quem é Jesus? Neste momento eu te convido a abrir a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Abra a sua Bíblia. Acompanhe essa história. Marcos capítulo 8, versos 29. Em um contexto, a partir do verso 27, Jesus, ele direciona uma pergunta para os seus discípulos. Ele direciona essa pergunta para aqueles homens que estavam com ele. E ele pergunta: ei, quem dizem os homens que sou? E alguns desses homens que estavam com ele respondeu: olha, alguns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, e outros dizem que você é algum dos profetas. E o verso 29, a qual você está visualizando agora, diz assim: então lhes perguntou Jesus: mas vós, quem dizeis que eu sou? E vocês?
É bom saber aquilo que os outros dizem ao meu respeito, que os outros pensam que eu sou. Mas e vocês que estão comigo? Quem sou eu? E aí, claro, um homem impeto, um homem que sempre saía na frente para dar as respostas quando Jesus questionava e perguntava, esse homem chamado Pedro, o que ele responde? Tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Com toda a sua certeza ele responde, tu és o Cristo. Mas na Bíblia, no livro de Marcos, nós encontramos alguns contrastes a respeito de quem é a pessoa dele, a respeito de qual importância que tem Jesus. E aí eu te convido a ir para o capítulo 3, onde nós vamos nos debruçar sobre essa narrativa. Marcos capítulo 3, verso 7. Retroceda um pouquinho aí. Marcos capítulo 3, verso 7 diz assim, olha aí. Retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar, para o litoral. Seguia-o da Galileia uma grande multidão. Seguia-o da Galileia, também da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e Sidom. O quê? Uma grande multidão. Sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Opa, calma aí. Pastor, nós estamos aqui agora diante de uma multidão que era o quê? Interesseira. Estavam atrás de Jesus porque sabiam que ele fazia o quê? Milagres. Ele fazia coisas. E vinha uma grande multidão de todos os lados, de todos os arredores. Uma grande multidão, a Bíblia chega a enfatizar, interessados naquilo que Jesus fazia. Olha o verso 9. Então recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivesse pronto o quê? Um barquinho. Por causa de quê? Por causa daquela multidão. A fim de que não o comprimissem, ou comprimirem. A fim de não o comprimirem. Presta atenção nessa palavra. Comprimir. Ou seja, a multidão estava comprimindo a Jesus. E o verso 10 diz assim, pois curava muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade, faziam o quê? Se arrojavam, outras traduções, se jogavam, outras traduções, se lançavam sobre ele. Para o quê? Para o tocar. Porque acreditavam, se eu apenas tocar a Jesus, eu serei curado, o milagre acontecerá em minha vida. Pare aí, nós não vamos ler o verso 11 agora, ficamos no verso 7 ao 10. Aqui você tem um contraste, essa palavra comprimirem, a qual está descrito no final do verso 9, é a mesma palavra que está associada a arrojar-se sobre Jesus. Essa palavra no grego, ela vem da tribo, de tribulação, trazida às nossas fonéticas, de tribulação. Jesus se sentia atribulado por causa daquela multidão. Uma multidão que era interesseira em quê? Naquilo que Jesus fazia. Naquilo que Jesus fazia. E Jesus então pedia aos discípulos que sempre tivesse pronto um barquinho, porque literalmente essas pessoas se jogavam sobre Jesus. E o primeiro contraste que nós encontramos aqui é justamente a postura de uma multidão, ou de multidões, diante daquele que era quem? O Cristo, o Filho de Deus. Qual era a postura da multidão? Se jogar sobre ele, comprimir, empurrar.
se lançar sobre aquele homem com o objetivo apenas tocá-lo, crendo que aquilo que necessitavam seria dado a eles desta forma, apenas tocando Jesus. Vamos para o segundo contraste? Marcos, continuando no capítulo 3, verso 20 agora. Olha aí o verso 20, o que diz. Então ele foi para casa, não obstante, a multidão, o que aconteceu? Afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E o verso 21 diz, e quando os parentes de quem? De Jesus, ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam que ele estava o quê? Fora de si. Esse homem está louco. Esse homem não está bem da cabeça. E sai ali os seus familiares, a fim de o prenderem, a fim de o segurarem, após a multidão afluir de novo, e Jesus prontamente atender aquelas pessoas. Mas a família, a postura de sua família, era de que aquele homem precisava ser contido, porque ele estava fora de si. Esse é o segundo contraste, o contraste da família, o contraste de seus parentes, diante daquele que era quem? O Cristo, o Filho de Deus Altíssimo. Vamos para o terceiro contraste? Continuando no verso 22. Olha o que diz aí. Os escribas. Quem eram os escribas? Eram os líderes religiosos da época. Os escribas. O que eles faziam? Que haviam descido de Jerusalém. Eles diziam que ele está possesso de Beelzebul. E é pelo maioral dos demônios que ele expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhe disse por meio das parábolas, como pode Satanás expelir a Satanás? E aqui Jesus faz uma descrição, porque lá no verso 30 ele diz, eu fiz isso, porque estes homens diziam que eu estava possesso de um espírito imundo. Qual era a postura dos líderes religiosos diante de Jesus? Este homem está o quê? Endemoniado. Este homem está possesso pelo maioral dos demônios de Beelzebul. Nós temos aqui agora 3 contrastes, aos quais nós vimos. Primeiro, quem era? A multidão. O que a multidão fazia diante de Jesus? Se jogava, se lançava sobre ele, atribulava o Cristo. O segundo contraste eram os seus familiares, a família de Jesus. Qual era a postura da família de Jesus diante dele? Este homem está louco, este homem está fora de si. Vamos conter ele, vamos o prender. E o terceiro contraste, a terceira postura, a qual nós vemos aqui nessa narrativa, é dos líderes religiosos. Qual era a postura dos líderes religiosos diante de Jesus? Este homem está possuído por demônios, é um endemoniado e pelo maioral deles. Você consegue perceber que para estes grupos de pessoas, quem era Jesus? Quem era ele? Uns se jogavam diante dele, sem qualquer reverência, apenas com o interesse de o tocar. Usavam seus familiares, a qual ele é um deslumbrado, um lunático, alguém que está fora de si. Este homem é um possesso, é um endemoniado com o maioral dos demônios. De seus lábios não saíam de que estavam diante do Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. O quarto contraste dessa narrativa, eu peço que você retroceda ao verso 11, ao verso 12. Olha o que diz lá. Verso 11. Também quem dizia, os espíritos imundos, quando viam, qual era a postura deles? Prostravam-se diante dele e exclamavam que ele era quem? Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus os advertia severamente que o não expusessem à publicidade. Qual era a postura dos demônios?
se prostravam diante dele e reconheciam com toda reverência: tu és o Filho de Deus. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Aqui nós vemos uma multidão que o acompanhava, que conhecia os seus feitos, a qual não tem nenhuma reverência, nenhuma postura diante dele e tampouco reconhece quem ele é. Aqui nós temos familiares que conviviam com ele, que o conheciam de verdade, a ponto de dizer que este homem estava fora de si. E nós temos líderes religiosos que conheciam o entro de quem era Deus, de quem era o Eterno e de quem era o Messias, mas não o reconheciam como Messias e o declararam endemoniado, possuído com o maioral dos demônios. E você tem os demônios com a teologia e a atitude correta de quem era Jesus. Possuíam o senso de quem ele era, o respeito, mais do que a família, mais do que os líderes religiosos, mais do que uma multidão, mais do que aqueles que ensinavam a própria Bíblia. Os demônios tinham a teologia correta e a atitude correta de quem era Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você aqui agora. Tem gente, tem pessoas que têm a teologia e a atitude mais, ou melhor, pior do que a dos demônios. Vou repetir. Tem pessoas que têm a atitude e a teologia pior do que a dos demônios a respeito da pessoa de Cristo, a respeito de quem Ele é. E você não deveria ser uma dessas pessoas. Eu não deveria ser uma dessas pessoas. No livro de Marcos, nós encontramos 3 menções de que Jesus é o Filho de Deus. A primeira menção é Marcos capítulo 1, verso 1, que diz assim: princípio do Evangelho de quem? De Jesus Cristo, Filho de Deus. Marcos, o autor desta carta, ele reconhece, o autor deste Evangelho, ele reconhece quem era Jesus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, é dele esse Evangelho. E quem é ele? Quem é Jesus? O Filho de Deus. A segunda menção é justamente essa dos demônios, reconhecendo quem é Jesus, Marcos capítulo 3, verso 11, e também Marcos capítulo 5, verso 7, a qual Jesus, ao expulsar, ao curar um endemoniado, Gerazeno, olha o que os demônios dizem. Marcos capítulo 5, verso 7, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Você tem aí uma terceira menção de quem é Jesus, referindo-se a ele como Filho de Deus. A última é uma inesperada, Marcos capítulo 15, versos 39. Olha quem está reconhecendo a Jesus. Olha quem está reconhecendo ele como Filho de Deus. Marcos capítulo 15, verso 39, diz assim: o centurião romano que estava em frente dele, a imagem da cruz, vendo que assim ele expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Quem é Jesus diante dos supostos cristãos de hoje? Quem é Jesus? Muitos hoje têm afirmado que Jesus é um militante de causas. Muitos hoje têm afirmado que Jesus é um militante político de esquerda, centro ou direita. Muitos hoje têm afirmado que Jesus é um militante de minorias, de periferias, de feministas e demais bandeiras que são levantadas. Mas quem é Jesus diante dos supostos cristãos de hoje? Pregam que Jesus é ativista e assim por diante. Quem é Jesus? E é por causa disso que as pessoas têm adquirido dúvidas a respeito de quem é ele. Quem é esse homem que alguns loucos fanáticos o defendem com tanta
veemência? Quem é Jesus? Por que este questionamento de quem Ele é? Porque muitas pessoas estão em busca de respostas, as quais, sabe quem deveria oferecer a eles? Eu e você. Nós deveríamos ter respostas firmes, convincentes de quem era Jesus. Homens e mulheres caminham para um lado e para o outro, para saberem quem é este homem, quem é Jesus. Quem é o Cristo? E essas pessoas estão buscando esperança, buscando auxílio, buscando consolo, e ainda não a têm encontrado. Porque os supostos cristãos de hoje têm defendido e levantado bandeiras, às quais Jesus não pertence. Este Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, só levantou uma bandeira neste mundo, que é a bandeira da salvação. A bandeira que remiu os nossos pecados, a bandeira que nos trouxe a paz, a bandeira que nos dá a entrada aos céus, a bandeira de que um dia Ele vai voltar para buscar a mim e a você. Esse é o Jesus, este é o Cristo, o Filho de Deus. Mas aí vem o questionamento: com quem estão essas palavras? Com quem estão esses dizeres a respeito deste Cristo? Mateus capítulo 28, versos 19 a 20, diz assim: a mim e a você, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Até quando? Todos os dias. Porque Ele está conosco. Quanto tempo? Todos os dias de nossa vida, até a consumação dos séculos. Amém. Essas palavras é um privilégio, estão comigo e estão contigo. A minha pergunta a você agora é: o que você tem dito que Cristo é? O que tem saído dos seus lábios a respeito de Cristo? Em suas palavras, o que as pessoas têm escutado sobre Cristo? Em suas atitudes, o que as pessoas têm visto a respeito de Cristo? Em seus relacionamentos, as pessoas conseguem vislumbrar Cristo neles? Quem é Jesus? Eu retorno à pergunta principal e central desta noite, a qual eu gostaria que você fosse para casa refletindo nela: quem é Jesus? Meus queridos irmãos, você que me assiste em casa, no trabalho, onde quer que esteja, quem é Jesus para você? Deixa eu te falar uma coisa, nós devemos ter a atitude correta e a teologia de quem Ele é. Quem é Jesus? Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Essa é a resposta. Ele é o Cristo, o Filho de Deus. E é isso que as pessoas precisam escutar de nós. É isso que as pessoas precisam vislumbrar em nossas palavras. É exatamente isso que as pessoas precisam ver em nossas atitudes. Quem é Jesus? Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. As pessoas precisam ver em nossos relacionamentos entre irmãos, entre família, de que Jesus, Ele é o Filho de Deus e pertence a mim e a você. Em alguns passos da Bíblia nós temos o próprio Cristo dizendo quem Ele é. Eu sou o Cristo, Filho do Deus Altíssimo, mas eu também sou o pão da vida. Eu também sou a água da vida, a luz do mundo. Eu sou aquele que é a porta de entrada para um aprisco, a qual eu próprio sou o bom pastor. É esse Jesus, a qual está à nossa disposição, para que nós pudéssemos vislumbrar, para que nós pudéssemos desenvolver relacionamento com Ele. Volta a pergunta: quem é Jesus para você? Jesus tem sido o Filho de Deus? Jesus tem sido o Cristo? Quem é Jesus?
É uma pergunta que rompe o silêncio. É uma pergunta que desenvolve nas pessoas o senso de busca, de procura, o senso de misericórdia, a busca pelo perdão que só Ele pode dar, a busca daquilo que a multidão, de forma interesseira, estava atrás dele. Quem é o Cristo? É somente aquele que pode realizar milagres em sua vida? Ele é o botão do pânico, a qual você aciona quando está em apuros somente? Ele é aquele que vai até a sua casa quando você está enfermo? Ele é lembrado somente em momentos aos quais nós não conseguimos administrar? A última vez que eu estive nesse púlpito, eu falei sobre um Cristo que era o bom pastor, que era o pastor das ovelhas, que era aquele que tem o desejo de cuidar da minha e da sua vida. Hoje eu venho trazer para você quem Ele é realmente, como Filho de Deus. Ele é aquele que quer te visitar todos os dias. Quantas vezes você abrir a porta do seu coração para Ele? Ele quer despertar e dormir com você. Ele quer ser a luz na tua casa, o pão que te alimenta, a água que mata a tua sede. Esse é Jesus. Quem é Jesus? Quem é esse homem que venceu o pecado, que desafiou a ira de Deus, morrendo na cruz, para perdoar uma geração que não reconhece quem é Ele, para salvar um povo que não consegue, através das suas palavras e sua atitude, mostrar para o mundo quem é Ele. Uma resposta tão simples, mas que é profunda. Ele é o Filho de Deus, não há outro igual. Sem início e sem fim, sendo Ele próprio o princípio e o fim de todas as coisas. Você aceita Jesus como o Filho de Deus? Você aceita que as suas palavras necessitam ser transformadas a partir de hoje? Você deseja que as pessoas possam conhecer esse Jesus através de você e não de outro? Você aceita ser embaixador de Cristo, modificando as suas atitudes e relacionamentos? Quantos aqui aceitam Jesus como Filho de Deus? Amém e amém. Se esse é o seu desejo, eu te convido a se colocar de pé. Eu quero orar com você. Nós vamos orar juntos, pedindo que Jesus seja sempre, até que Ele volte, o Filho de Deus em nossas vidas. Você que está nos acompanhando de longe, de casa, do trabalho, não sei qual é a sua circunstância aí. Esse apelo é para você também. Permita que Jesus seja o Filho de Deus em sua vida. Permita que Ele seja o centro e que as pessoas possam conhecer quem Ele é através de sua pessoa. Eu te convido nesse momento a orar conosco. Feche os seus olhos. Querido Jesus, Filho de Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de reconhecermos, enquanto é tempo, quem o Senhor é, o que o Senhor pode fazer em nossa vida, quem é a pessoa deste que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Querido Pai, nos perdoa, Senhor,
porque em muitos momentos nós, e através de nós, o nome de Cristo, Filho de Deus, não foi honrado. E ao olhar para a atitude e a teologia dos demônios, nós nos sentimos envergonhados, porque a nossa postura tem sido pior, totalmente contrária, a respeito da nossa postura diante daquele que é o Filho de Deus, daquele que é o Cristo. Por favor, Senhor Jesus, faça morada em nosso coração, seja o pão da vida quando precisamos, a água que mata a nossa sede, a porta de entrada do nosso coração, seja o nosso pastor, a luz que ilumina a nossa casa, a luz que ilumina a nossa vida, a luz que ilumina o futuro dos nossos filhos, a luz que nos faz enxergar o caminho ao qual devemos seguir. Mas por favor, Senhor, o nosso pedido nesta noite é que o Senhor seja o Filho de Deus em nossa vida, seja o Cristo, a qual as pessoas possam ver através de nós, através de nossas palavras, dos nossos relacionamentos. Transforma-nos, ó Pai, e nos permita muito em breve olhar para o céu e enxergar entre as nuvens o Cristo, o Filho de Deus, vindo nos buscar. E nós possamos ir para casa na certeza de que Jesus está cuidando de nós, na certeza de que somos transformados pelo poder dele. No nome de Jesus nós pedimos e agradecemos por tudo isso, hoje e sempre. Amém e amém.